A transfiguração de Jesus é um evento significativo narrado nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. É uma cena que ilustra a divindade de Jesus e a confirmação de sua missão celestial diante dos seus discípulos Pedro, Tiago e João. O evento é registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. De acordo com os relatos, Jesus levou seus 3 discípulos até um monte alto, onde algo extraordinário ocorreu. Naquele dia, Jesus convidou 3 de seus discípulos mais próximos para uma jornada especial. Pedro, Tiago e João estavam prestes a testemunhar um evento que marcaria suas vidas para sempre. Eles não sabiam o que esperar, mas confiavam em seu mestre. Guiados por sua fé, os discípulos seguiram os passos de Jesus em direção ao topo do monte. Cada passo os aproximava de uma experiência única, que os transformaria de maneira profunda. Eles compartilhavam momentos de silêncio e conversa, cada palavra trocada aumentando sua expectativa. Pedro, Tiago e João eram testemunhas da história em construção. O monte se tornou um símbolo de jornada espiritual, de subir em direção à divindade. No topo do monte, algo incrível aconteceu. Uma luz brilhante e sobrenatural envolveu Jesus, iluminando sua figura de uma maneira que os olhos humanos jamais haviam visto. Uma aura de glória divina começou a irradiar de Jesus, transformando sua aparência. Seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes ficaram tão brancas quanto a luz. Os discípulos olharam com assombro, enquanto a divindade de Jesus se manifestava diante deles. Era uma visão que transcenderia o entendimento humano. A luz que emanava de Jesus parecia penetrar além do físico, revelando uma conexão profunda com a esfera divina. Era como se o véu entre o céu e a terra estivesse momentaneamente suspenso. Naquele momento sagrado, os discípulos estavam testemunhando a glória de Deus refletida na pessoa de Jesus. Era uma visão que ecoaria através dos séculos. A transfiguração de Jesus não apenas iluminou o monte, mas também iluminou os corações dos discípulos. Eles haviam testemunhado uma manifestação da divindade que os guiaria em sua jornada de fé. Enquanto os discípulos observavam, algo ainda mais extraordinário ocorreu. Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus, como se o passado e o futuro estivessem convergindo em um único momento. Moisés, o grande legislador e profeta do Antigo Testamento, e Elias, o poderoso profeta do fogo, estavam diante dos discípulos. A presença de Moisés e Elias simbolizava a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, uma união entre a lei e as profecias que encontravam seu cumprimento em Jesus. Os discípulos estavam testemunhando uma cena que transcendia o tempo, uma visão que ecoava a grandiosidade da história da salvação. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus não apenas reforçou sua divindade, mas também ressaltou a continuidade do plano de Deus através dos tempos. Era um vislumbre da harmonia divina que transcende fronteiras temporais. Ao testemunhar a cena extraordinária diante deles, Pedro não pôde conter sua reação. Sua mente se apressou em compreender o significado desse momento único. Com a voz trêmula, Pedro propõe uma ideia: a construção de abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Sua intenção era criar um espaço onde essa grandiosa presença pudesse ser honrada e celebrada. No entanto, enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa começou a envolvê-los, criando um momento de suspense e maravilha. No ápice da transfiguração, uma voz divina ecoou do interior da nuvem brilhante. Era a voz do Pai, proclamando a identidade e propósito de Jesus. "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ouçam-no." Era uma declaração divina que validava a missão de Jesus como o Messias e Salvador. A voz divina era um selo de aprovação, confirmando a divindade de Jesus e a importância de ouvir suas palavras. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: "Levantai-vos e não tenhais medo." E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Após a voz divina ter ressoado, a nuvem brilhante começou a se dissipar, e um silêncio reverente pairou sobre o monte. Era hora de Jesus falar e compartilhar uma instrução crucial. Jesus se aproximou dos discípulos e começou a compartilhar sobre seu propósito e missão. Ele revelou que em breve enfrentaria sofrimento e morte, mas também ressurreição. "Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram.
assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Jesus explicou que sua jornada de sofrimento não seria o fim, mas o meio para cumprir o plano divino de redenção. Ele se ofereceria como sacrifício pelo pecado da humanidade. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. À medida que a instrução de Jesus se encerrava, a atmosfera no topo da montanha parecia mudar. Era hora de descer do monte e retornar à realidade da jornada. Descendo o monte, os discípulos carregavam consigo a memória dessa experiência extraordinária e as palavras de Jesus que ecoavam em seus corações. A descida do monte simbolizava uma transição daquela experiência de glória para o mundo comum, onde os desafios e a missão aguardavam. Apesar de terem testemunhado a glória divina, os discípulos estavam prontos para enfrentar as adversidades e continuar a compartilhar a mensagem de Jesus. A descida do monte representava o retorno à missão e ao serviço, trazendo consigo a memória da transfiguração e a confiança renovada na missão de Jesus. Era o início de uma nova fase na jornada dos discípulos. Enquanto a jornada de volta à base da montanha continuava, os discípulos refletiam sobre a experiência inesquecível que tiveram no topo. Era um momento de encerramento e contemplação. Os discípulos carregavam consigo as palavras de Jesus e a voz divina, que ecoavam em suas mentes e corações, moldando sua compreensão e fé. Este evento marcante ressalta a importância da missão de Jesus e o cumprimento das promessas divinas. Mostra também a interconexão entre o Antigo e o Novo Testamento, unindo a lei, os profetas e a graça redentora trazida por Jesus. A jornada ao Monte da Transfiguração marcou um momento transformador na vida dos discípulos e na história da fé cristã. Essa experiência extraordinária deixou uma marca profunda em seus corações e moldou sua compreensão da divindade de Jesus e de sua missão. A Transfiguração revelou a glória divina de Jesus, confirmando sua natureza como o Filho amado de Deus. A voz do Pai ecoou, validando sua missão de redenção e salvação. Esse momento não apenas fortaleceu a fé dos discípulos, mas também se tornou um testemunho poderoso para todos os seguidores de Jesus ao longo dos séculos. A Transfiguração nos convida a também subir o monte, a buscar momentos de conexão com Deus, a ouvir as palavras de Jesus e a carregar a luz dessa experiência para o mundo. A jornada ao Monte da Transfiguração nos lembra que, assim como os discípulos, somos chamados a enfrentar as adversidades, compartilhar a mensagem do Evangelho e viver em fé e esperança. A transfiguração de Jesus é um convite para todos nós a subir o monte, experimentar a presença divina e permitir que essa experiência nos transforme, capacitando-nos a ser luz e esperança em um mundo que precisa do amor de Deus.